الآن هذه عقيدتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ديس الشيخ رحمه الله سبحانه وتعالى كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Na aula passada aprendemos que o lamo que consta neste versículo وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون é lamo التعليل. É lamo التعليل, quer dizer lamo que justifica o objetivo de Allah subhanahu wa ta'ala ter nos criado, e não o lamo da finalidade. E nos alegra hoje, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, esclarecermos os tipos de al-illah, lamo ta'lil. Afinal de contas, quantos tipos de lam al-ta'lil nós temos? Ta'lil é justificar, e nós dissemos que liya'budun justifica o objetivo. Será que há uma certa justificação fora desta? Será que temos uma outra forma de justificar fora de raya, fora do objetivo? Nesta sentada, inshallah subhanahu wa ta'ala, saberemos sobre isso em poucas palavras. Os sábios dividem o lam al-ta'lil em duas partes. Lam al-ta'lil ala darbain. Ta'lilu ghaya e ta'lil illa. Ta'lil ghaya, que é o que consta neste versículo que já passou, liya'budun, e ta'lil illa. O que é isso de ta'lil ghaya e ta'lil illa? Revendo o que significa ta'lil ghaya, dizem os sábios: illatun ghaiyatun ghayru mujaba, ghayatuhu matlubatun lakin qad takun wa qad la takun. Então, ta'lilul ghaya, que é este lam que aparece para justificar o objetivo, dizem resumidamente que poderá acontecer, assim como poderá não acontecer. Portanto, quando Allah subhanahu wa ta'ala diz que não criou o jinn e nem criou a humanidade illa liya'budun, a não para que lhe adorassem subhanahu wa ta'ala, portanto há probabilidade do acontecimento deste objetivo, assim como há probabilidade do não acontecimento deste objetivo. فالعبادة غاية خلق الجن والإنس. É verdade que o objetivo da criação do ser humano e da criação do jinn é simplesmente para que eles adorassem a Allah subhanahu wa ta'ala. فهي مطلوبة شرعا ودينا. Portanto, a adoração a Allah é um objetivo obrigatório dentro de Sharia. Por quê? Deixar de fazer isso faz parte de contrariar al-hikmah. Ou seja, não faz parte de hikmah você deixar de adorar Allah subhanahu wa ta'ala. E outra coisa, sendo que é matlubo shar'an, é porque é obrigatório. Sendo que faz parte de um matlub, de um pedido shar'an, então é obrigatório. Então, o que se quer de toda a humanidade e de todo homem é adorar a Allah subhanahu wa ta'ala. Mas será que há quem não pode adorar a Allah subhanahu wa ta'ala? A resposta é que sim. Há quem não pode adorar a Allah subhanahu wa ta'ala. E é uma coisa, bihamdillahi tabaraka wa ta'ala, transparente para todos. Illa annaha qad takunu wa qad la takunu kaunan wa qadara. Aí está. Embora Allah subhanahu wa ta'ala queira, dentro de Sharia,
quer dizer que é obrigatório dentro da religião islâmica você adorar a Allah subhanahu wa ta'ala e ser o objetivo principal da criação do ser humano, não quer dizer que todos optarão pela religião, optarão pela adoração. Há quem optará pela descrença. Kaunan wa qadara, porque Allah subhanahu wa ta'ala quis que assim fosse. Embora dentro da religião, dentro do Islã, goste que as pessoas, todas elas, optem pela fé e pela adoração a Ele. Então, dentro da religião, dentro do Islã, sendo que Allah subhanahu wa ta'ala obrigou, e Allah subhanahu wa ta'ala não obriga senão aquilo que lhe alegra, senão aquilo que Ele gosta, então gosta que todo mundo abrace a adoração a Allah. E por este motivo, Allah subhanahu wa ta'ala criou todo o ser humano. Mas qadaran wa kaunan, Allah subhanahu wa ta'ala quis que houvesse esta divisão, esta divergência, kafir e mu'min. Khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'minun. Qala ta'ala walidhalika khalaqahum, walidhalika khalaqahum, yani khalaqahum lilikhtilaf. Qala ta'ala fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Wallahu a'lam. Agora, a nossa lição de hoje, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, que eu quero que os irmãos prestem mais atenção, porque é algo que não falamos na lição anterior, diz ta'lilu illa. Ta'lilu illa. O que é isso de ta'lilu illa, caros irmãos? Os sábios dizem, resumir aqui, ta'lilu illa ma tarattabat alayha ma'luluha. Razão da existência de algo quer dizer que se existe a razão, haverá aquela coisa. Se existe a razão, haverá a lei. Se não há, não há. Então a causa é, quando aparece, aparece. E quando desaparece, desaparece. Shart é que quando aparece, não é imperioso que apareça. Mas quando desaparece, é imperioso que desapareça. Desapareça o que? A coisa. Então os juristas dizem وَكُلُّ حُكْمٍ دَائِرٌ مَعَ عِلَّتِهِ وُجُودًا وَعَدَمًا. Todo hukm, todo veredito, toda lei, دَائِرٌ مَعَ عِلَّتِهِ, depende da sua razão. وُجُودًا وَعَدَمًا. فلا يمكن أن يتخلف المعلول يعني الحكم. ديسي فلا يمكن أن يتخلف المعلول, quer dizer, o hukm não pode contrariar عن العلة, a causa ou a razão da existência. طيب, disse ولو كان الأمر كذلك للزم أن يكون الخلق كلهم مؤمنين. Não. E se não fosse isso, todas as criaturas seriam crentes. Não percebi o que quer dizer isso. Quero te dizer, caro irmão, que lam que está no dito de Allah, liya'budun, é lam at-ta'lil. Ta'lil al-ghaya e não ta'lil illa. Percebemos? Não, porque se Allah subhanahu wa ta'ala quisesse com isso ta'lil illa, então todos nós deveríamos acreditar em Allah e adorar a Allah subhanahu wa ta'ala, porque nós dizemos que ta'lil illa é que quando aparece, aparece, e quando desaparece, desaparece. O que é isso? Quer dizer, se Allah subhanahu wa ta'ala criou o ser humano para a adoração, então a adoração deverá existir. Se Allah subhanahu wa ta'ala não criou o ser humano para a adoração não pode existir. Então, se Ele diz que criou o ser humano para a adoração, no ta'lil ghaya,
diríamos que sim, criou para este objetivo, mas não é imperioso que isto aconteça para todos. Não é imperioso que isto seja possível para todos. Mas ta'lil illah significa que todos deverão obedecer esta illah obrigatoriamente, taw'an ou karha, porque a causa impera isto, a razão impera isto. Se a razão da existência foi esta, então obrigatoriamente deverá causar esta adoração, Por isso Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. Então, logicamente, a adoração do ser humano não é a razão da sua existência, não é a razão da sua criação, mas sim é o objetivo da sua criação. Então, repetindo para os nossos irmãos, porque já fizeram adana, barakallahu fikum, li'abudun é adoração. Então, este lam, será que diremos que é lam ta'lil ghaya ou lam ta'lil illa? Os sábios disseram que é ta'lil ghaya, quer dizer que a adoração é o objetivo da criação do ser humano. فهذه العلة, portanto, esta razão que Allah subhanahu wa ta'ala deixa lá, liya'buduni, mujabatun bima'na anna al-illata sabiqatun lil-ma'lul, a causa antecede o acontecimento. Então quer dizer que a adoração é o objetivo da criação. Se dissessemos que lam é lam illa, quer dizer que a adoração é a razão da criação. Então, se não existisse a adoração, não haveria a criação. Então, onde há criação, deverá haver adoração. Desta forma, o objetivo é antecedido de um certo acontecimento. Então, se disséssemos ou se dissermos que lam aqui é lam ta'lil illa, significa que a adoração deverá anteceder a criação. Liya'budun é lam de objetivo, é lam de definir o objetivo da criação. Então, se há criação, deve-se saber que o objetivo disso é a adoração. Allah subhanahu wa ta'ala, ao criar o ser humano, quis que lhe adorasse, criou com o objetivo de que ele adorasse a Allah subhanahu wa ta'ala. Porém, poderá ser possível e poderá não ser possível. فَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ. Por isso Allah disse: وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Então tudo volta para a Mashia. Se volta para a Mashia é porque não tem a ver com causa. Se há livre-arbítrio, então é porque não tem a ver com a causa. Acho que já esclarecemos demais. طيب. ملازمة له والمعلول مبنية عليها فلا ينفك عنها. Dissemos isso. Se فلا ينفك عنها significa que não há como optar e não há como intervir al-mashia ou livre-arbítrio. فكان لزاما أن تقع. Não. Se há criação, então deverá haver adoração obrigatoriamente. Se dissessemos que lam é lam ta'lil illa. Por exemplo, انكسر الزجاج لشدة الحر أو وظهرت الكواكب لجنون الليل. Então, se prestamos aí atenção, veremos lam ta'lil illa لجنون الليل ou لشدة الحر. Então temos lam que vem justificar a causa de terem saído os astros, que é desse لجنون الليل, que é por causa de ter anoitecido, vem esclarecer o porquê
é a causa. Qual é a causa? Qual é o motivo? Qual é a razão desse inkasara az-zujaju li shiddati al-har? Por quê? Simplesmente por tanto calor, por calor intenso. Então, este lam li kada que apareceu aqui, dizem lam ta'lil illa, lam de justificar o porquê, lam de justificativa, o porquê. Por que que isto aconteceu? Aconteceu por causa disso. Então, não é aquele lam que aparece lá no liya'budun. Barakallahu fikum, wallahu a'lam. Esta foi a nossa aula de hoje. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos facilite. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Wallahu a'lam.